A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Queridos, conta-se a história de uma professora que no seu primeiro dia de aula, ela reuniu seus alunos, tomou um álbum de foto de uma determinada família e começou a apresentar aos seus alunos. A história diz que nessa foto uma criança, ela era diferente da sua família. Ela não parecia com o pai, com a mãe, nem com os irmãos. E isso chamou a atenção dos alunos. Até que uma aluna olhou para a tia e disse: Tia, eu acho que esse aluno, ou melhor, essa criança que está aí na foto, eu acho que ela é diferente da sua família porque ela deve ser adotada. Todos pararam, ficaram ouvindo. Ela disse: eu sei o que é isso, porque eu também sou adotada. Outra criança então olhou para a tia e perguntou: Tia, o que é adoção? A criança sabiamente olhou para ela e disse: adoção é quando uma criança cresce no coração da mãe e não na barriga dela. Queridos, você sabia que nós só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador? Se não, fique sabendo. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. É verdade. Isso é pura verdade. No passado, queridos, nós éramos criaturas de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, você que tiver com sua Bíblia aí na sua casa, você pode conferir isso comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito assim: Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então perceba que no passado nós éramos apenas criaturas de Deus, né? Deus criou o homem, né? Nós éramos criatura. E nós vemos lá no capítulo 3 de Gênesis que o primeiro homem e a primeira mulher peca. E ao pecar, ele se afasta de Deus. Ao pecar, ele perde a comunhão com Deus. Ou seja, agora o homem era criatura afastada de Deus. O homem era uma criatura distante de Deus, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. Mas nós lemos aqui, na carta de Paulo aos Efésios, que nós nos tornamos filhos por adoção através de Jesus Cristo. Paulo ele explica isso, que nós nos tornamos filhos por adoção através de Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que Jesus é o único que pode nos dar o direito de ser chamado filhos de Deus. Significa que Jesus é o único caminho que pode, nos tornar filhos de Deus através da adoção, querido. Lá em João, no capítulo 1 e versículo, João capítulo 1 e versículo 12, está escrito assim, perceba: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Uau! Que maravilha! A Bíblia diz, todos que receberam. Cristo deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Isto significa dizer que nós que éramos criaturas, ao passo que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, enquanto você não aceita Cristo, enquanto você não reconhece Jesus como seu Salvador, você é uma criatura. Mas você pode deixar de ser criatura e passar a ser filho no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador. Então o que você está esperando? É o momento de você aceitar a Cristo. É o momento de você se tornar filhos de Deus por meio da adoção através de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo, morreu por nós na cruz do Calvário justamente para nos dar esse direito, para nos garantir,
de sermos chamados filhos de Deus por meio da adoção. Ou seja, Cristo nos adotou. No momento em que Cristo vem ao mundo, que Ele morre por nós na cruz do Calvário, Ele nos adotou e nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Mas para isso é preciso aceitar a Jesus como Salvador. E a prova disso que eu estou falando se encontra no capítulo 6 e versículo 37 do Evangelho de João. Veja o que está escrito: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que coisa linda! Jesus está dizendo que aquele que o Pai traz para ele, aquele que o aceita como seu Salvador, de maneira nenhuma Cristo vai lançar fora. De maneira nenhuma Cristo vai virar as costas. De maneira nenhuma Cristo vai rejeitar. Que coisa maravilhosa! Queridos, é o momento de nós aceitarmos a Cristo. É o momento de você aceitar a Jesus. É o momento de você reconhecer Jesus como seu Salvador e se tornar filhos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.